Ok? A cobiça, ela atinge quem cobiça, porque é uma estrutura do orgulho. Mas ela também atinge quem é cobiçado. Faz sentido isso ou não? Por quê? Porque quem cobiça foi flechado com um veneno. Sim? Por quê? É aquele que não aceita o sucesso do outro. Querido, o seu sucesso precisa ser um alívio e uma celebração para mim. O maior despreendimento que nós precisamos ter é celebrar o sucesso da pessoa que está ao nosso lado. Amém ou não amém? Celebrar. A celebração do sucesso do meu próximo, ela simplesmente me desata. E ela não vai gerar em mim esse veneno que pode consumir a minha alma e levar eu para um caminho de morte. Nós precisamos aprender a celebrar com aquele que está conquistando junto de cada um de nós, sim ou não? Eu preciso me alegrar com a sua conquista. Eu preciso me alegrar com o seu crescimento. Eu preciso me alegrar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, sim ou não? E blindar o meu coração dessa flecha venenosa que é chamada cobiça. Eu quero me inspirar em você, mas não com cobiça e não com inveja. Amém? Mas eu quero que você seja uma fonte de inspiração para mim. Isso de coração desprendido. Então, a cobiça, ela é uma flecha venenosa que atinge aquele que cobiça algo. Mas também ele atinge aquele que está sendo cobiçado. Ele também é envenenado. Por quê? Porque aquele que está sendo cobiçado, ele pode entrar também num ciclo do orgulho, sim ou não? Porque aquele que é cobiçado se sente orgulhoso. Ou orgulhosa. Não é assim? E entra dentro de um ciclo de cobiçado e de orgulho, de cobiça e de orgulho. Então isso é algo perigoso para nós. Provérbios 27, 4 diz algo que é um alerta muito, muito, muito importante para nós. E que nós precisamos blindar tanto o nosso coração dos dois caminhos. Porque Provérbios 27, 4 diz: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Veja que flecha venenosa. Veja que feitiçaria gospel é a inveja. É feitiçaria. Não se iluda não. É feitiçaria gospel a inveja. É um desejo maligno. E que isso não pode ter repouso no nosso coração. Sim ou não, irmãos? No nome de Jesus. E precisamos ter um nível de humildade para reconhecer que se há pouso no nosso coração, meu irmão, se coloca de joelho, entra em jejum e oração e rompe com essa cadeia, com essa amarra, com essa algema da tua alma. No nome de Jesus. Porque isso gera um ciclo da estrutura de orgulho que gera a morte. Porque Tiago falou que a cobiça, ela gera morte. E você vai entender isso com muita propriedade, isso. A gente precisa entender que a cobiça, ela geralmente acontece por algo que nós vemos. Sim ou não? Em 2 Reis, capítulo 4, verso 38,
Eu quero traçar um paralelo aqui. 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Diz: olha só, diz o seguinte: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E, colhendo dela, encheu a sua capa de colossitidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Quem eram os homens? Os discípulos dos profetas, guarda isso. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: a morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Esse é um texto conhecido, né? Uma experiência junto com o profeta Eliseu, na escola de profetas. Eliseu, ele era responsável por uma escola de profetas. Os aprendizes de profetas estavam, e eles tiveram fome, e saíram e pegaram algumas ervas no campo, chamada colossitidas. E eles prepararam um cozinhado e começaram a dar de comer. Até que um se levanta e disse: olha, a morte na panela. Por quê? Porque aquelas ervas eram ervas venenosas. Eram ervas daninhas. E, após se dar um grito de alerta, anunciando isso, o profeta Eliseu, ele veio rapidamente e colocou farinha sobre a panela e deu de comer novamente ao povo, para anular aquele veneno daquelas ervas que haviam se colocado dentro daquela panela. O que é que a gente aprende com isso? Isso é importante para a gente, porque antes o Senhor havia revelado para aqueles profetas que havia veneno, e naqueles frutos e ervas que foram colhidos ali. Então, tem fruto que ao comermos, nós descobrimos que é veneno. Não é alimento. E que pode gerar morte. E há fruto que é alimento, mas não é comida. Tem fruto que é alimento e é comida ao mesmo tempo. E tem fruto que só é morte, só gera morte. A cobiça, ela é uma semente, ela é um fruto que só gera a morte. E a gente precisa entender isso, que até os profetas
estão sujeitos a comer um fruto que não é alimento. Até os profetas, quando são precipitados, eles podem comer um fruto envenenado e que pode gerar morte. A gente precisa entender que a ordem era preparar uma comida que servisse de alimento. Diga comida, que serve de... Porque tem muita comida que não é alimento. Sim ou não? Tem muita comida que é comida, mas não alimenta. E a gente está fazendo isso todo dia. Sim ou não? E que muitas vezes nós podemos ter também profeta que foi pelo caminho, viu uma árvore frutífera e que parecia ser um bom fruto, uma boa erva para se fazer comida, mas era veneno. Então, até que um dos moços reconheceu que era veneno na panela e que poderia envenenar. Então, nem sempre uma comida, escuta bem, nem sempre uma comida preparada por um profeta é algo que pode te alimentar. Porque aquela comida, ela foi preparada por um discípulo de profeta. Então, muito cuidado nos dias de hoje, porque você pode estar comendo uma comida preparada por um profeta que não é comida, ela é veneno. Foi o que aconteceu aqui nesse episódio. E o que acontece é que nem sempre a comida de um profeta pode gerar vida. Eu já vi muito profeta com palavra de morte. E é claro, considerando as devidas exceções. Mas há muitos laços de morte. E eu já tenho um pouquinho de estrada rodada e já vi muita coisa. Já ouvi muita coisa. Já testemunhei muita coisa. Então, cuidado com as comidas envenenadas. Cuidado com o fruto. Que do mesmo fruto que pode gerar cobiça, pode gerar morte, assim também há frutos que podem gerar envenenamento na nossa alma. Você está me entendendo? Então Eliseu imediatamente ao saber daquilo, ele colocou farinha na panela, mexeu e novamente deu aos profetas para comer. Porque muitas vezes a comida preparada pelo seu profeta é a única que vai trazer cura para a sua alma. É a única que vai desfazer o veneno que pode ter sido disseminado de uma forma errada. E foi naquele momento que Eliseu se levanta e disse: eu vou anular esse veneno agora sobre a sua vida. E eu quero lhe dizer, eu já anulei muito veneno na vida e no coração dos meus discípulos. É muito importante a gente entender essa semente e esse fruto. Agora, uma vez que a gente fez esse parênteses, eu quero entrar agora no cerne dessa palavra. Porque você reconhece que a cobiça, em quase sua totalidade, ela se dá pelaquilo que nós vemos. E eu quero hoje trazer algo ao seu coração, daquilo que aconteceu no princípio. Vamos lá para o livro de Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Venha comigo. Gênesis 3, verso 1, diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito,
disse para quem? Para a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse, então Deus disse, amém? Diga: Deus falou. Disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que você não morra. Deus disse, Deus falou: não comereis dessa árvore, porque se você comer, você vai morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ela contradisse o que Deus falou. Amém? Você está comigo? A serpente disse: não é assim. É certo que você não vai morrer. E continuou com a sua sedução. Você concorda comigo? Continuou com a sua sedução. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6, olha aí agora presta atenção. Vendo ela fez o quê? Ela viu. Vendo a mulher que a árvore era boa, diga boa. Ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. O que foi que aquela mulher fez? O que foi que ela fez? Ela cobiçou. Ela cobiçou aquele fruto daquela árvore. Não foi assim? Ela viu. Ela foi atraída. Até então tinha muitos frutos, e tinha o fruto da árvore da vida, e de tudo ela podia comer. E até então ela não tinha despertado para aquele fruto. E aí vem a serpente e começa um diálogo sedutor para ela. Disse: olha, você não tem problema, você não vai morrer. Olha para o fruto. E ela começou a olhar para o fruto. E ela, quando viu o fruto, diz o texto que ele disse: poxa, eu não me apercebi. Essa árvore, ela é boa. Ela é boa para comer. Ela é atrativa aos meus olhos. Ela é agradável aos meus olhos. É uma árvore desejável para dar entendimento. E tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Você sabe o que é interessante nisso? Presta atenção aqui. O interessante é que Deus havia falado. Sim? Deus havia falado: não comereis. Porque se você comer, o que é que vai acontecer? O que é que a cobiça gera? Deus disse: você não coma. Porque se você comer, você vai morrer.
Deus disse, Deus, Ele falou e disse, é apenas uma árvore. Então a serpente veio de forma persuasiva, porque a cobiça é aquilo que você deseja, é aquilo que te seduz e que te atrai, e que gera pecado e gera morte. Agora, a serpente veio e gerou isso aos olhos da mulher, porque vendo a mulher que a árvore era boa, era agradável, era desejável. Então, entenda, todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos seduz e nos atrai, gerando morte. Deus havia falado, se comeres, morrerás. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe que o nosso mal é que muitas vezes nós preferimos ver do que ouvir. Ei, nós preferimos ver do que ouvir. E quando nós vemos, nós somos atraídos e somos seduzidos. E todas as vezes que nós vemos, escute isso, todas as vezes que nós vemos, nós não conseguimos mais ouvir. Faz sentido isso? Todas as vezes que nós vemos, ficamos impedidos de ouvir. O que nós cobiçamos nos impede de ouvir. Muitos de nós somos seduzidos pelo que nós vemos e tomamos decisões erradas. Não é assim? Às vezes nós vamos ao shopping e nós vemos algumas coisas. Isso só acontece com os homens. Isso não acontece com as mulheres. Quando elas passam pela DWZ, quando elas passam pela Santa Lola, quando elas passam pela... Não, Arezzo! Quando elas passam pela Arezzo, e aí elas veem, não é assim? Elas veem, elas são atraídas, e elas cobiçam. Os homens são quando passam pela concessionária. Quando eles passam pela concessionária, os olhos, e aí eles veem, eles são atraídos, e o que acontece? Você cobiça, e às vezes você faz o que você não poderia fazer. Isso acontece, e aí você passa aquele velho cartão de crédito, não é assim? E vai ali no cartão de crédito, e no final do mês a fatura vem. E aí, é quase um gosto de fel na boca quando vem para você pagar a fatura. É a morte. Mas você é seduzido pelaquilo que você vê. E às vezes você não consegue ouvir. Amor, cuidado. Vai no shopping, mas cuidado, segura o cartão. Você não consegue ouvir, porque você foi seduzido pelo que você viu. E geralmente, tomamos decisões, assumimos coisas sem condições, geramos às vezes caminhos perigosos, porque simplesmente nós não ouvimos. Deixa eu lhe falar uma coisa,
Deixa eu lhe dizer uma coisa. A fé, ela não vem pelo que nós vemos. A fé, ela vem pelo que nós ouvimos. Não é pelo que nós vemos. Porque o que nós vemos pode gerar sedução e atração. E pode gerar cobiça. Escute bem uma coisa. Quando o seu filho, ele está vendo alguma coisa, e você começa a falar com ele: meu filho, está na hora de você tomar banho, meu filho, está na hora de você fazer a tarefa, meu filho, está na hora de você dormir. Ele consegue ouvir você? Porque ele está vendo. E muito das coisas que a gente vê, a gente não consegue ouvir. Mas essa noite eu preciso que você se despreenda daquilo que tem sido apresentado diante de você. E eu quero resgatar você para que você possa voltar a ouvir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, escute aqui uma coisa. Por que o seu filho muitas vezes não tem conseguido ouvir você? Por que muitas vezes os seus filhos não conseguem dar ouvidos a você? Eu estou fazendo uma pergunta, sabe por quê? Eu preciso saber o que é que ele está vendo. O que é que ele está vendo em você, na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas ações, nas suas reações? O que é que ele está vendo que ele não está conseguindo lhe ouvir? Porque talvez nós estejamos sendo extremamente reprováveis naquilo que eles andam vendo, que tem impedido eles de ouvir. Vivemos talvez um paralelo daquilo que nós estamos vendo, que tem gerado cobiça ao nosso coração, mas também nós somos responsáveis por aquilo que as pessoas estão vendo em nós e que nos descredibilizam para que elas possam nos ouvir. Esse é um alerta importante para os dias de hoje. Há um ciclo, há uma estrutura que nós precisamos de fato derrubá-la, porque ela pode gerar desdobramentos, consequências na nossa vida, que vão fazer com que nós entremos em caminhos extremamente perigosos. E nós precisamos também nos reavaliar para perceber, porque aquela mulher, lá no princípio, o problema dela foi que ela desconsiderou tudo o que ela ouviu quando ela passou a querer ver aquilo que ela não precisava, simplesmente ser seduzida e ser atraída pelaquilo que ela estava vendo. Eu quero lhe dizer, nós nos movemos por fé naquilo que nós ouvimos, não é pelaquilo que nós vemos. E os nossos olhos precisam ter guardiões sobre eles, para que nós não sejamos seduzidos e atraídos pelaquela voz da serpente. Homens,
homens de Deus, cuidado com aquilo que nós estamos vendo, cuidado com aquilo que nós estamos sendo seduzidos e atraídos, porque a serpente todos os dias estará querendo apresentar algo diante de nós e tentará nos convencer que aquilo ali não nos causará dano, que aquilo ali não nos trará consequência. E eu quero lhe dizer: faça uma opção para você fazer uma escolha pelaquilo que o Senhor está falando para nós, do que aquilo que os nossos olhos estão sendo atraídos para esse tempo. É tempo onde o Senhor coloque sentinelas sobre os nossos olhos, que o Senhor de fato venha trazer santidade para nós, e isso serve para todos, porque no princípio quem foi seduzido não foi o homem, foi a mulher. Ela foi seduzida também pelaquilo que ela olhou, pelaquilo que os seus olhos se tornou algo desejável, aprazível, atratível, bom aos olhos. E eu quero essa noite alertar que nós também precisamos nos posicionar para aquilo que nós estamos gerando, o que é que as pessoas estão vendo diante de nós, que nos descredibiliza aquilo que nós estamos falando. Principalmente isso dentro das nossas casas, porque nós talvez temos uma geração que está sendo sequestrada pelaquilo que vê e que está sendo impedida de ouvir, porque aquilo que ela está vendo simplesmente tira todo o respaldo da nossa voz, da nossa palavra para eles. E hoje nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos mudar, principalmente dentro das nossas casas. Vamos ficar de pé. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. A cobiça de um fruto fez com que toda uma herança pudesse ter sido desperdiçada. A cobiça por algo simplesmente fez com que uma porta fosse fechada para algo que Deus, o próprio Deus, preparou com as suas próprias mãos. E aquele jardim, ele foi trancado. O homem foi expulso e o jardim trancado. Toda cobiça, ela gera uma perda de território. Ei, você está ouvindo? Toda cobiça gera uma perda de território. Um anjo perdeu um território do céu. O homem perdeu o território do jardim. E quantos ainda não estão perdendo territórios? Territórios do casamento, territórios da família, por conta da cobiça. Relacionamentos estão sendo completamente destruídos, desmoronados, muitas vezes por conta da cobiça, da inveja, que tem gerado morte no nosso coração. Nós precisamos fazer escolhas, e a nossa escolha é preferível nós ouvirmos aquilo que está sendo dito para nós. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e diligentemente cumprirem os seus mandamentos, então o Senhor derramará sobre nós todas as suas bênçãos que estão descritas em Deuteronômio 28. Mas se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Fica com a voz de Deus.
ao invés do que a imagem que o diabo vai tentar colocar diante de você. Eu quero ficar com a voz do meu Senhor. Eu prefiro ficar com a palavra e a voz que foi falada da sua própria boca, ao invés de tudo aquilo que de forma sedutora e atrativa o diabo vai tentar colocar diante dos nossos olhos para gerar a cobiça no nosso coração. Hoje nós precisamos nos desprender de toda a cobiça no nosso coração, porque a cobiça, ela gera morte. Você está entendendo? Deixa eu lhe trazer aqui uma palavra. Primeira João 1 capítulo 2, verso 16. Por favor, se puder na NVI. Esse texto na NVI. 1 João capítulo 2, verso 16. Veja o que diz. Olha o que aqui diz. Pois tudo, diga tudo. Pois tudo é tudo. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas ela provém do mundo. Eu quero ser igual a você. Eu quero ter o que você tem. Não é justo que você tenha e que eu não tenha. Isso é cobiça. Mas ela não provém do Pai. Ela é do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A cobiça, queridos, não tem parte conosco. A cobiça é um fruto que gera morte. E ela tem uma raiz nas estruturas do orgulho. Porque muitas vezes o meu orgulho não consegue aceitar que você tenha e eu não tenha. E que desdobra em outras coisas, na cobiça e na inveja. Isso não vem do Pai, isso vem do mundo. E a amizade do mundo é inimiga de Deus. Ei, você está entendendo? Ei, você está entendendo? Às vezes nós desejamos coisas, nós olhamos coisas e nós desejamos coisas. O nosso desejo não pode se transformar numa cobiça. Porque eu já vi muita gente entrar em buracos e em abismos, porque o desejo se transformou em uma cobiça. E decisões foram tomadas de forma errada. Decisões inconsequentes e irresponsáveis, por uma sedução de cobiça, por uma estrutura de orgulho que não foi tratada e que não foi derrubada dentro do nosso coração, e que gerou esse desdobramento de outras coisas. E você está me entendendo? Você está me compreendendo sobre isso?
O que nós estamos falando aqui é um desdobramento ainda de algo que pode simplesmente nos levar para um caminho de uma areia movediça e que vai querer nos afundar e gerar morte para nós, gerar perda de um território para nós. Fazer a vontade de Deus nos fará permanecer para sempre. A cobiça, ela vai passar. Todas as coisas passarão, mas aqueles que permanecem no centro da vontade de Deus, tendo aquilo que Deus está permitindo você ter no tempo certo, no tempo perfeito de Deus. Eu não estou fazendo aqui uma apologia para que você não queira conquistar. Você deve e você precisa conquistar, amém? Isso faz parte daquilo que Deus tem para nós, mas com as motivações corretas no nosso coração. Ei, você está entendendo? As intenções do nosso coração são corretas diante de Deus. E a primeira coisa, precisamos anular as comparações. Comparação é um negócio do diabo. Do diabo. E vamos celebrar. Vamos celebrar com a vitória do nosso irmão, amém? Vamos celebrar com a conquista dela, amém? Cadê a Sila? Está aí? A Sila, eu celebro a sua conquista, minha filha. Me alegro com a sua conquista. E eu me alegro com a conquista de cada um de vocês. E desejo que o Senhor, de forma extravagante, possa acrescentar mais e mais. E o Senhor possa simplesmente colocar a motivação correta no seu coração, a intenção correta dentro do seu coração, para que o caminho seja um caminho de vida e não um caminho de morte. Então, queridos, deixa eu lhe dizer, Deus é um Deus que não trabalha no paliativo. Deus, quando Ele entra para querer resolver. O que nós estamos falando são de origens. O que origina? O que é que está originando determinados sentimentos que tenha rolado dentro do nosso coração, que tem sido veneno para a nossa alma? Cuidado com aquilo que você tem comido, porque talvez tenha tido morte na panela, veneno na panela. Acreditamos que o nosso Deus é um Deus, que Ele é um bom Pai, amém? Diga, Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Eu creio que Ele é um bom Pai. Ele é um Pai e Ele é um bom Pai. Ele quer o melhor para você, quando você entende que você é filho. Amém ou não amém? No nome de Jesus. Mas nós vivemos por muito tempo um evangelho que falava apenas da prosperidade, que gerou muito veneno no corpo, que gerou muito envenenamento no coração, por desejar e trazer desejos incontidos com motivações completamente erradas no coração. Nós precisamos mudar as motivações, porque a ostentação não vem do Pai. Não vem do Pai. Os desejos descontrolados não vêm do Pai. Mas quando nós assentamos o nosso coração no coração dele, irmãos, que Deus possa estar resgatando o nosso coração. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade não é ter tudo, mas prosperidade é não sentir falta de nada. Você está entendendo?
Talvez eu não tenha, mas não me faz falta. Se não tiver, vai estar tudo bem. Mas eu não estou dizendo que Deus não queira te prosperar. Ele quer. Amém? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Deus quer te prosperar. Não tenha dúvida disso. E tudo isso depende das motivações do nosso coração. Ele vai confiar dependendo da motivação do nosso coração. Quem recebe essa palavra? Então dê uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Colocamos, Senhor. E a nossa oração essa noite é a oração de Davi. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Olha para dentro de mim, Senhor. E assim como o Senhor faz com o odre, que vira o odre pelo avesso, e escarneia, tirando toda a carne, todo o resquício de carne do odre, venha nos virando pelo avesso aqui, Senhor. E não permita que fique nenhum resquício das cobiças da nossa carne, da cobiça dos nossos olhos, de sentimentos e desejos desmedidos, desequilibrados. Não, Senhor. Nós queremos o que o Senhor tem para nós. Porque hoje nós reafirmamos: Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és o nosso maior tesouro. E que hoje a nossa cobiça seja pela Sua presença. Nós queremos ter uma cobiça pela Sua presença. Não queremos ser fugitivos. Não queremos ser aqueles que entraram em rota de fuga em esconderijos, como Adão e Eva fugiram da presença. É o que está escrito. Fugiram da presença. Nós não queremos permanecer fugindo da presença. Nós queremos ser encontrados como aqueles que anseiam pela presença, como aqueles que desejam a presença, como aqueles que não negociam a presença. Nós queremos quebrar toda a comparação carnal do nosso coração, todo o nosso senso de justiça próprio. Queremos, ó Deus, essa noite, Deus, derrubar essa estrutura. E nós queremos, Senhor, celebrar. Nós queremos, ó Deus, celebrar com os nossos irmãos as suas vitórias, as suas conquistas. Queremos celebrar com eles, ó Deus, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, proporcionado. Nós queremos nos alegrar juntamente com eles. E em nada sermos flechados e envenenados pelo veneno da cobiça e da inveja. Que ela caia por terra essa noite. Que essa estrutura seja demolida de dentro de nós essa noite. Que o Senhor quebre, faça ruir essas colunas da cobiça e da inveja no nosso coração, Senhor, e possa nos despir dessa velha natureza, nos despir desse velho homem e nos revestir do novo homem. Faz isso, Espírito Santo de Deus. Essa noite nós corrigimos a nossa rota
e realinhamos os nossos ouvidos à sua voz. Nós queremos te ouvir, Senhor, e não queremos que nada possa nos seduzir pela cobiça dos nossos olhos. Nós escolhemos ouvir a sua voz. Nós escolhemos ouvir a sua voz. Nós escolhemos ouvir a sua voz. E que toda voz da serpente essa noite ela seja, ó Deus, emudecida. Em o nome de Jesus, silencia as vozes das serpentes essa noite. Anule a sua sedução, anule a sua mentira e a sua sofisma. E remova todo veneno, ó Deus, do nosso coração. E que, ó Deus, a sã doutrina, a sã palavra, a palavra profética que anula o veneno, ó Deus, seja essa noite entre em operação. No nome de Jesus, todo alimento envenenado, todo alimento contaminado essa noite, eu quero declarar que se tornará sem efeito no nome de Jesus. Toda apostasia seja quebrado, toda mentira, toda sofisma, todo engano, eu declaro que está anulada sobre o coração, sobre a mente, sobre a alma, no nome de Jesus. Vem Espírito Santo, Espírito Santo venha.